Hoje vou mostrar um pouquinho de como está o desenvolvimento do arroz. Essa aqui foi as primeiras áreas, a primeira área que eu plantei, né? Então eu iniciei o plantio daqui, porém eu plantei o milho consorciado, né? E o milho acabou crescendo, ainda ficou quase junto. Então o arroz ele deu uma atrapalhada. Mas agora eu já tirei alguns pés de milho que estavam mais ruim, que teve ataque da cigarrinha, então estava com desenvolvimento que a princípio não seria interessante. Então ele está num desenvolvimento até legal nessa área aqui. Vai ter alguns pés de milho, vou escolher alguma coisa de semente de milho. É de tomate, que nasceu espontâneo, eu acabei conduzindo. E o arroz, tem alguns pés bem bonitos, ó. Estão vindo. Aqui tinha o feijão plantado. Pode ver que tem ainda alguns pés ali, ó, que eu estava um desenvolvimento um pouquinho mais tardio. Eu acabei deixando. Esse é o feijão quero-quero. Eu colhi as duas variedades aqui nessa área entre aqueles pés de milho ali e esse. Do que eu colhi já debulhei, são esses dois aqui, que é o quero-quero, esse. E esse aqui é o feijão pampa. Esse pampa é um dos mais antigos que eu tenho. Então, colhi esses dois, os dois primeiros dessa safra, né? Aqui também tem arroz plantado, porém o milho aqui ficou um pouco mais junto, teve um desenvolvimento melhor, então acabou abafando mais o arroz. Não sei se eu vou conseguir colher o arroz, mas bem provável que alguns pés ali no meio dá pra ver que tá bonitinho ainda. Se eu conseguir fazer uma limpeza das folhas do milho, essas folhas secas do milho, então, aqui e do matinho que tem no meio, fazer um controle, eu consigo colher sim. Acredito que esse final de semana talvez eu já faça isso. Mostrando para vocês, né, que nem tudo é perfeito, a gente acaba se atrapalhando. Esse milho está no início do pendoamento, então acredito que não vai cruzar com aquele, mesmo que os dois são dois milho branco, uma pequena diferença entre um e outro. Mas eu plantei separado, numa distância, né? Sabe que essa distância aqui não, não vai interferir na polinização, porque até 500 metros, 1 quilômetro aí é capaz de polinizar. Mas por questões de identificação das sementes, então deixei um ali. E aqueles ali eu acredito que eu já vou até cortar o pendão agora, que esse está iniciando o pendoamento, para evitar um pouco da polinização. Então esse aqui é meu cultivo do arroz, consorciado, né? Feijão, milho e arroz. O feijão e o arroz que foi nessa área aqui, um não atrapalhou o outro, foi bem tranquilo, a colheita do feijão foi boazinha, foi legal. E do arroz ele tá tranquilo. Já o milho deu uma sombreada. Acredito que se for plantar um milho tem que ser um pouco mais ralo, um pouco mais distante um pé do outro. Creio que um por um. 1 metro por 1 metro entre plantas e 1 metro por 1 metro entre linhas. Aí pode ser que o arroz produza. Esse que ficou mais junto, a gente pode ver que o arroz teve mais dificuldade de desenvolver. Mas indiferente, né, aqui da colheita, essa área que eu fiz aqui, eu vou conseguir colher uma quantidade de semente de arroz legal, vou conseguir colher alguma coisa de milho interessante e de feijão também. Então foi uma colheita legal. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui uma fileira de araruta. Isso aqui eu mostrei desde o início, né, o plantio dela. Eu tenho a colheita dela também. Então ela está num desenvolvimento bem legal, ó, pode ver. Estão crescendo agora. Pelo jeito não falhou nenhum pé, ficaram até um pouquinho juntas. Mas ficou bem interessante. Plantei aqui um carreiro 3 vezes maior do que o primeiro que eu tinha. Então, estão bem desenvolvidas. Tá vendo? Eu sinto que está na hora de eu tirar também. Então, o vídeo de hoje era isso. Mostrando um pouquinho aqui da fileirinha de araruta. E esse plantio consorciado. Aproveitar o momento. Acredito que agora aqui nesse arroz eu volto te mostrar lá na colheita como é que vai ser.
Além dessa área de arroz aqui, eu tenho uma outra área de uma outra variedade. Mas aqui ela tá com desenvolvimento mais tardio. E ontem que eu fiz um manejo de adubação e limpeza, que estava meio fraquinho. Então tá, por hoje era isso.